quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Então está ali já no telão para você acompanhar. E o apóstolo Paulo ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, queridos? Eu vou orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite. Eu quero nesse momento pedir que o Senhor venha ungir as minhas palavras, derramar do teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos, abrindo o entendimento de cada pessoa aqui para receber a tua palavra. Que o inimigo, que todo dardo inflamado lançado pelas trevas nesse momento seja neutralizado pelo poder e pelo escudo da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Bem, o tema da mensagem dessa noite é: seja simplesmente como Jesus. Amém? Esse tema ele foi inspirado num livro do autor Max Lucado, onde o autor relata na capa desse livro e também durante todo o livro a seguinte frase. Ele diz assim: Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Posso ouvir um amém? Então vamos dizer isso para a pessoa do nosso lado. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Amém? Nós acabamos de ler um versículo que diz que aqueles que Deus conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que esse versículo está dizendo é que Deus te salvou, Deus me salvou, mas Ele não nos salvou, Ele não nos resgatou para nós continuarmos vivendo essa vida que nós vivíamos, para termos uma vida qualquer, uma vida medíocre. Não, Deus nos salvou para nós tomarmos a forma de Jesus Cristo. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para os seus filhos, que os seus filhos sejam transformados e se pareçam com o próprio Senhor Jesus Cristo. Inclusive tem uma frase que diz que o propósito de Deus é formar uma grande família, composta por vários filhos semelhantes a Jesus. Posso ouvir um amém? Então Jesus é o nosso irmão mais velho, digamos assim, é o nosso modelo, é aquela pessoa, entre aspas, em quem nós devemos nos espelhar. E em 1 João capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então olha só, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então se você diz para mim, eu estou em Cristo, João está dizendo, então você deve andar como Jesus andou. Amém? Então, queridos, preste atenção. Deus, ele pode ser comparado com um decorador, com um arquiteto, é mais ou menos isso. Então, quando uma pessoa que trabalha com a decoração de interiores, de ambientes, ou quando a pessoa é um arquiteto, enfim, quando ele chega num ambiente, ele começa a observar o ambiente. E ele vê a parede, a disposição dos cômodos, a cor da parede, o piso e por aí vai. E ele começa a pensar em melhorar esse ambiente. Então existem várias profissões que a pessoa ela acaba desenvolvendo esta habilidade. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu morava com a minha família num apartamento ali no Centro Cívico, próximo ao Museu do Olho, ali é o Museu Oscar Niemeyer. E eu me lembro de um vizinho que comprou um apartamento no primeiro andar do prédio.
nome dele era Francisco, nós chamávamos ele de Chiquinho, né? Então eu brincava com os filhos dele, enfim. E esse camarada, ele era um arquiteto. E o prazer dele era entrar num apartamento e redecorar totalmente, mudar totalmente o ambiente, né? Ou numa casa. E depois que ele deixava o apartamento supimpa, ele ficava ali um tempo, aproveitava um tempo, vendia e ia fazer isso em outro lugar. Então o prazer do camarada era fazer esse tipo de coisa. E trazendo isso para a minha vida, eu tenho compreendido Deus através desses exemplos, né? Então temos aqui um jardineiro também, né? Então o jardineiro chega numa casa, num ambiente, ele também vai pensar como melhorar esse jardim, como deixar esse ambiente mais bonito, mais apresentável. Algumas pessoas trabalham com carro e é a mesma coisa, né? Temos aqui na igreja, não está aqui hoje, mas um irmão que trabalha com lataria, pintura, funilaria, e eu tenho certeza que ele deve sentir muito prazer também quando ele pega um carro danificado e ele entrega para o cliente esse carro totalmente restaurado. Não sei se você tem isso, eu tenho isso, né? Eu gosto de fazer alguns trabalhos manuais, né? Eu gosto, por exemplo, de pintar, né? Então eu já pintei a minha casa inteira por fora, demorei 7 dias, porque tem muito detalhe, casa alta, né? Aí esse ano, né, entre o Natal e o Ano Novo, pintei a casa inteira por dentro, né? Usei algumas tintas especiais em algumas paredes, enfim. E quando você termina de executar a tarefa e você olha, qual é a sensação que você tem? É uma sensação de prazer, é uma sensação de trabalho realizado. E Deus, Ele é também assim. Então Ele ama restaurar a vida de pessoas. E quando nós nos convertemos, então Jesus entra na nossa vida através do Espírito Santo e Ele começa a observar tudo aquilo que precisa ser mudado. E Ele não consegue ficar indiferente aos nossos pecados, às nossas falhas. Ele tem prazer em nos redecorar, em nos transformar, para que venhamos a viver uma vida semelhante à vida de Jesus. Se você observar a Bíblia é um livro que fala muito sobre isso. Não só em relação ao homem. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, você vai ver que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí vem a queda, né? Então o primeiro casal, Adão e Eva, eles cometem um pecado. Eva peca, daí depois, né, digamos assim, convence o seu marido a pecar também, e enfim... E o pecado entra na raça humana. Então, a partir daí, o homem ele perde a imagem. Ele perde a semelhança de Deus. E em Jesus e através do Espírito Santo, então Deus deseja nos transformar. Ele deseja nos redecorar para que venhamos a ser novamente semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus para a igreja nessa noite é: Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então Deus quer redecorar você. E a Bíblia chama isso de regeneração, de transformação, de despojar-se do velho homem e de se vestir de um novo homem. É o que a Bíblia chama de santificação. É isso que Deus deseja para a igreja, nos santificar. Porque Jesus está voltando, e Ele está voltando para buscar uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então não pense, meu irmão e minha irmã, que se você não vive uma vida de santificação, você vai ser arrebatado pelo Senhor. Não vai, porque Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. E somente aqueles que entraram nesse processo e que estão sendo santificados e que estão sendo transformados na mesma imagem e semelhança do Senhor, são a igreja que serão salvas por Ele. Então Deus ama você como você é, mas Ele não quer que você fique do jeito que você está. Ele quer santificar a sua vida. E como eu falei, não é só na questão humana,
Deus mostra isso também em outras áreas. Por exemplo, quando Deus ele cria a terra, né? A Bíblia fala que a terra ela era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí Deus disse o quê? Haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Ele fez separação entre a luz e trevas. E Ele começou então a redecorar aquela terra que estava sem forma, que estava coberta de trevas. Aquele lugar que era um lugar inabitável. Agora Deus, através do seu poder, através da sua criatividade, torna esse lugar habitável. E a terra é um lugar maravilhoso, não é, irmãos? Poxa, a terra é um lugar maravilhoso. Observe a natureza, né? Observe, por exemplo, os oceanos, né? Quando você vê imagens do oceano, do fundo do oceano, Deus foi extremamente criativo. Quando você vê, né, as flores, as plantas, os frutos, quando você vê as aves e os animais de maneira geral, você vê um Deus extremamente criativo e que pegou algo sem forma, algo vazio, algo que estava cheio de trevas e transformou, redecorou, tornou isso habitável. E assim era a sua vida, assim era a minha vida sem Cristo. Éramos pessoas envolvidas por trevas, éramos vazios, não existia em nós nenhuma beleza espiritual, mas o que Deus diz? Haja luz. Haja luz. Ou seja, Cristo envia a luz para as nossas vidas, tira as trevas do nosso coração e Ele faz de nós novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa transformação é uma transformação de dentro para fora. É uma transformação na sua mente, no seu coração, no seu íntimo. Mas ela se manifesta também do lado de fora, né? Eu me lembro que quando eu jogava bola ali, 15, 16, 17 anos, até a minha conversão, apesar de ser jovem, de ser um camarada saudável, assim, quando eu vejo as minhas fotos da época, meu semblante era carregado. Eu parecia até às vezes uma pessoa mais velha do que hoje, sabe? Com 43 anos. Eu falo, pô, eu estou mais bonito hoje do que naquela época, né? E é isso que Jesus faz, né? Até esses dias eu fui fazer fisioterapia numa das sedes da Unimed, e eu lá, né, sendo atendido ali pela atendente, de repente vi uma irmã aqui da igreja, né? Nem sabia que ela trabalhava lá, na Avenida Iguaçu. Aí, dei com a mão, começamos a conversar, enfim, e conversamos um pouco. E aí, num culto aqui, à noite, num domingo, ela chegou para mim e falou assim: olha, eu não sei se eu te chamo de Senhor, eu não sei se eu te chamo de pastor, eu não sei se eu te chamo de você. Aí eu falei, sei lá, tanto faz, não ligo para isso não, né? Não, mas é porque você é tão novo, né? Eu falei, não, eu tenho 43 anos. Ela, eu tenho 41, né? Aí eu falei, viu, é isso que Jesus faz na vida de uma pessoa, né? Ele começa essa transformação de dentro, mas essa transformação atinge também o seu exterior. Por quê? Porque antes eu vivia nas trevas, sem Cristo, e Jesus entrou na minha vida, iluminou o meu coração, fez de mim uma nova criatura. Então Deus ama a transformação. E um exemplo que nós citamos aqui anualmente, não tem como não dar esse exemplo, é o exemplo da borboleta, né, que passa por uma metamorfose completa. Então a borboleta, você sabe, originalmente ela é uma lagarta, né, um mandrová, um bicho feio, asqueroso, que rasteja. Mas essa lagarta, ela, depois de um tempo, ela se pendura numa árvore, numa parede, ela entra ali num casulo, né, que ela mesma forma, e depois de alguns dias, ela é totalmente regenerada. E ela se transforma numa borboleta. É um bicho elegante, um bicho bonito, um bicho que voa, né, que passa a ver o mundo de um outro ponto de vista. Então é exatamente isso que Deus quer fazer conosco em Cristo Jesus. Ele quer nos regenerar.
Ele quer mudar a nossa natureza, assim como a pipoca, né? Quando você joga na panela é um milho duro, quebra-dentes, mas depois de um tempo ali, né, sob o calor do óleo ali, né, de cozinha, enfim, aquela pipoca passa por um processo de transformação. Então assim também é conosco, né? Nós vamos ver que Deus usa muito fogo para nos transformar. Agora o problema é o piruá, né, irmão? Você sabe, eu sempre falo isso, né? Às vezes você estoura ali a pipoca e no fundinho da panela sobra o piruá, né? Que é aquele milho de pipoca resistente, que resiste ao fogo, que não é transformado. E aí tem crente, infelizmente, que é crente piruá. Está há anos na igreja e não é uma pessoa que vive uma vida de santificação e uma vida de transformação. Então, queridos, entenda, Deus ama a transformação. É propósito dele nos transformar, substituir os nossos sentimentos de dor por sentimentos de graça, os sentimentos de ódio por sentimentos de amor e de perdão. É seu prazer substituir o nosso complexo de inferioridade pela certeza do nosso valor nele, substituir os nossos pensamentos de imoralidade por pensamentos de santidade. É o prazer de Deus nos redecorar, transformar a nossa vida. Então Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então Deus não quer que você seja simplesmente um crente. Nós temos falado isso. O Brasil hoje é um país cristão, mas a grande maioria dos cristãos são cristãos nominais. Não são cristãos que refletem a imagem de Cristo e que glorificam a Deus com as suas vidas e que confrontam o mundo, o pecado, o diabo. Não. E não é suficiente isso. Não pense que esse tipo de cristianismo agrada a Deus. Não agrada. Não agrada. Nós já temos falado sobre isso. O cristão verdadeiro é o cristão que entra nesse processo de santificação, que é transformado e que vai glorificar a Deus e refletir na sua própria vida a imagem do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, compara Deus com um oleiro, não é verdade? Com um oleiro. O que é um oleiro, pastor Peter? É quem fabrica óleo? Não, você errou. Oleiro é quem trabalha com barro, irmão, né? Então, aquela pessoa que coloca o barro na roda e trabalha com barro, faz vaso de barro, né? Então esse é o oleiro. E em Jeremias capítulo 18, Deus fala para Jeremias: desce até a casa do oleiro, e lá você vai ouvir a minha mensagem, a minha palavra. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele começa a observar o oleiro trabalhar com barro, né? Então ele coloca o barro numa roda, vai movimentando aquela roda e vai formando o vaso de acordo com a sua vontade. E de repente, o vaso quebrou na mão do oleiro. E ele continuou então, né, levantando um outro vaso conforme a sua vontade. Então Deus pega essa experiência do profeta e traz uma palavra. Ele diz assim: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então Deus está dizendo: eu sou o oleiro e vocês são o barro, e nós temos que dar a autonomia para Deus nos moldar de acordo com a sua vontade. Então quando o oleiro está ali fabricando o vaso de barro, se ele encontra uma palha, uma pedra, uma impureza no barro, ele não simplesmente tira a pedra, ele tira a pedra e quebra o vaso. Não adianta tirar a pedra, não vai ficar perfeito. Ele tem que tirar a pedra, mas ele tem que quebrar o vaso novamente e recomeçar um novo vaso. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Quando Ele encontra uma pedra na sua vida, muitas vezes Ele precisa te quebrar. Ele precisa realmente fazer você passar por um tempo de estreito, como nós falamos, para que você seja feito um vaso para a honra. Então ouçam, meus amados irmãos, o pecado, ele nos separa
de Deus. É isso que a Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O salário do pecado é a morte. Então não caia nessa conversa de que Deus ama você do jeito que é e está tudo bem você ficar do jeito que você está. Não, não está. Ele te ama como você é, mas não está tudo bem você ficar do jeito que você é. Essa é a palavra do Senhor para a igreja. Deus quer nos transformar. Deus quer nos transformar. Como eu falei ontem aqui no jejum, como eu falei na nossa célula essa semana, existem pecados que não são para a morte, mas existem pecados que são para a morte, né? Então, às vezes você comete um pecado acidental. Vou dar pela terceira vez esse testemunho, né? Antes da minha cirurgia no joelho, estava em casa e havia cortado a grama, estava cansado, e estava limpando ali a calçada, enfim, meu filho jogando basquete na cesta de basquete que tem lá em casa, né? Com a bola ali oficial e tal, e eu agachado ali limpando, de repente a bola bate no aro e vem na minha direção, não prestei atenção. Ele fala que avisou a bola, né? Mas eu não vi, eu cansado, então daqui a pouco aquela bola pesada quicando, quica na minha frente, pum, no meu nariz, né? Cai meu óculos, tá? Eu fico meio tonto. Naquele momento fiquei com raiva. E, sei lá, dentre 22 anos, acho que de casamento, eu soltei um palavrão, confesso, né? Não xinguei ninguém, mas soltei um palavrão. Aquela hora minha esposa regalou o olho, falou: você falou um palavrão? Falei um palavrão. Entrei brabo em casa, né? Enfim, não tenho direito também de ficar bravo, né? Depois, claro, né, me acalmei, pedi perdão para eles, pedi perdão para Deus, mas eu não creio que esse palavrão que eu falei me levaria para o inferno. Foi um acidente. Não é um pecado para a morte, apesar da Bíblia falar que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Não é um pecado que me levaria ao inferno. Tá? Com isso não estou dizendo que é para você falar palavrão, tá, irmão? Deixar isso aqui bem claro, tá? Então o pastor está me liberando para falar, não, está escrito que não é para você falar, certo? Só que existe uma lista de pecados na Bíblia, tanto em 1 Coríntios quanto em Gálatas, que fala que esse pecado vai gerar morte. E os que praticam não herdarão o reino dos céus. Então não vos enganeis, meus irmãos. Os injustos, por exemplo, não herdarão o reino dos céus. Os imorais, os idólatras, os homicidas, os adúlteros, os homossexuais, não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5,19, já tenho falado. Não se engane também, né? As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, emulações, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já dantes vos declarei, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então nós somos um barro na mão do oleiro, e a palavra de Deus para nós é Isaías 64:8 agora, ó. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obras das Tuas mãos. Então meu grande desejo, a minha oração e a nossa ministração nesse mês aí de março, onde nós estaremos falando de santidade, é que Deus santifique a tua vida, é que Deus faça você entrar nesse processo de transformação, que Deus confronte você nas obras da carne, naquilo que você pratica e que está gerando morte na sua vida. Esse é o meu grande desejo. Eu tenho orado, Deus, eu quero apresentar para o Senhor uma igreja realmente maravilhosa, santa, irrepreensível, sem mácula, como diz a palavra de Deus em Efésios. Então é isso que Deus quer fazer com a nossa comunidade também, quebrando a velha estrutura, confrontando-nos nos nossos pecados e levantando uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, para que a igreja possa realmente glorificar a Deus. Mas infelizmente, como eu falei, alguns irmãos não suportam essa transformação. Não suportam, porque para ser transformado, nós temos que passar pelo fogo, né? É o batismo de fogo, né? Precisamos passar
Nós precisamos descer, desça a casa do oleiro. Descer fala de descer, de se humilhar, né? De reconhecer quem eu sou. E isso é extremamente doloroso, desconfortável. Então, para Deus nos transformar, Ele precisa nos confrontar. E muitos pipocam quando são confrontados. Né? Se você, por exemplo, um dia trabalhar com aconselhamento cristão, você vai ver. Tem momentos que você tem que confrontar a pessoa. E ali é o momento em que se separa os adultos das crianças. Quando você confronta, aí a gente vai ver quem vai permanecer e quem vai pular fora do barco. Não foi assim com Jesus? Quando Jesus multiplicava pães e peixes, todo mundo amava. Pode ver, a igreja do amor está sempre cheia, irmão. Todo mundo ama ouvir o pastor do amor. Que fala que você é maravilhoso, que está tudo bem com a tua vida. Oxe, que você olha, é tremendo, a mensagem da autoestima, né? Então, quando Jesus pregava essa mensagem, multidões, quem não queria peixe de graça, pão de graça, né? Mas quando ele começou a falar verdades, tipo assim, né? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não pode ser o meu discípulo. Teve um grupo de pessoas que falaram, duro esse discurso, hein? Quem pode suportar? E muitos abandonaram Jesus. E aí Jesus chegou para os 12 e disse, vocês também querem me abandonar? Aí que Pedro fala, mas para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Né? Mas muitos abandonaram. Muitos na multidão abandonaram Jesus. Então, queridos, não seja a multidão. Seja o grupo de pessoas que se comprometem, que se aproximam, que aceitam o tratamento de Jesus, porque se você quer ser usada por Deus, você precisa ser um instrumento aperfeiçoado, um instrumento limpo pelo Senhor. É como um cirurgião, antes de usar um bisturi, enfim, aquilo precisa passar ali por um processo de purificação. Ele não pode usar um instrumento contaminado. Assim é também com o Senhor. E todas as pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia, elas passaram por esse processo de purificação. E onde é esse processo de purificação, pastor Peter? É no deserto. É no deserto. Esse é o lugar de transformação. Esse é o lugar de purificação. Agora, claro, para nós o deserto é algo figurado. Na época, era literal para alguns homens. Alguns homens literalmente iam para o deserto, num lugar de calor, num lugar de seca, num lugar de dependência total de Deus, um lugar de desconforto. Esses homens foram tratados, por exemplo, Abraão. Abraão, quando é chamado por Deus, né, o nosso pai da fé, ele é chamado para andar sem rumo. E ele mora durante toda a sua vida em tendas, né, peregrinando ali naquela região do Oriente Médio, muitas vezes no deserto, né? Mas a promessa de Deus para Abraão foi gigantesca. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus chama Abraão, ele não tinha praticamente nada. Sua mulher era estéril. Ele tinha cerca de 75 anos de vida. Né? Passam-se ainda 15 anos. E a promessa de Deus vem quando ele tinha 100 anos. Né? E ele já era um homem idoso, digamos assim. E aí Deus cumpre a promessa de Isaac nascer. Mas ele foi tratado aonde? No deserto. No deserto. Moisés, talvez o grande nome, né, do Antigo Testamento, grande escritor ali do Antigo Testamento, camarada que trouxe a lei de Deus para nós, para o povo judeu, para o povo hebreu. Aonde que ele foi tratado? No deserto. Tem uma frase que eu gosto muito, né, vamos citá-la na aula, na Esbinge, quando nós formos estudar sobre Moisés, que diz assim, que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos vendo que não era ninguém, e 40 anos vendo o que Deus faz com ninguém. Amém? Então 40 anos ele pensava que era alguém. Foi criado aonde? No Egito, dentro do palácio de Faraó. Você sabe a história, né? Ele foi criado pela mãe dele, no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó. Tá? Então ele cresceu, com intelectualidade, se formou nas melhores universidades, digamos assim,
né? Falava pelo menos 2 línguas, né? A língua hebraica e a língua egípcia. E quando ele faz 40 anos, ele pensa, agora chegou a minha hora. Né? E ele tenta libertar o povo hebreu à força ali da escravidão do Egito, matando um egípcio. Né? Descobrem o que ele faz e para não ser morto ele foge para onde? Para o deserto. Onde ele fica mais 40 anos. E ali no deserto ele vê que ele era um Zé Ninguém. Que ele precisava ter a mentalidade dele totalmente transformada. Enfim, depois de 40 anos, com 80 anos, ele recebe a chamada de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Agora não mais da maneira dele, agora da maneira de Deus. Ele sabia, não é da minha maneira, é da maneira de Deus. Sabe o que nós aprendemos no deserto? Nós aprendemos a pensar como Deus. Nós desenvolvemos a natureza de Jesus. Nós somos santificados. E aí Deus nos prepara para que nós possamos fazer a vontade dele, da maneira dele. Porque Deus só tem uma maneira de agir. E a maneira de Deus agir é a maneira dele. Não é a tua maneira. É a maneira de Deus. Então todos nós precisamos de um deserto, de um tratamento. Pastor, Deus me chamou. Eu tenho um chamado pastoral. Então vá para o deserto. Porque é ali que você vai ser tratado. Quando Deus chamou Paulo, se você ler as cartas dele, tem uma carta que ele diz, passados 13 ou 14 anos, aí ele inicia o ministério dele de fato. Quando você lê Atos, parece que é tudo muito rápido, né? Parece que foi uma coisa, ele foi chamado, ele já começou aquele ministério poderoso. Não, passaram-se cerca de 14 anos de tratamento na vida dele. Claro que Deus usou a sabedoria dele, o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel como um fariseu, mas ele precisou desenvolver uma nova mentalidade, para que ele fosse usado da maneira de Deus. Pastor, eu quero um grande ministério. Então se prepara para descer, irmão. Quanto mais fundo você descer, mais estrutura você vai ter para ter um grande ministério. Descer é se humilhar, é se quebrantar, é deixar Deus te mostrar quem você é e transformar a tua vida. Então o que é o deserto para nós? É o tempo de prova, é o tempo de estreito, é o tempo onde você sofre, às vezes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E esse momento é um momento muito bom da nossa vida, onde nós precisamos ter a perspectiva correta, para que nós venhamos a ser transformados. O problema é a pessoa que entra no deserto e morre lá, né? Igual o povo de Israel, sai do Egito, entra no deserto. Toda uma geração de homens de 20 anos para cima morreram no deserto. Com 40 anos. E esse é o problema. Tem gente que morre no deserto porque não tem a perspectiva correta. Então, meu primeiro deserto foi logo no início da minha conversão, né? Quando eu me converti, para quem não sabe, eu era atleta, jogava já há cerca de 4 anos nas categorias de base de um grande clube aqui de Curitiba, jogava futebol. E quando eu me converti, eu pensei, agora ninguém me segura, né? Agora eu estou com Jesus e tal. Eu já estava muito próximo de ser um profissional, né? Eu já ganhava, já havia parado de estudar, terminei o ensino médio, parei de estudar, treinava de tempo integral, ganhava um salário. Era a vida de jogador já, era a vida de jogador, né? Treinava às vezes com a equipe profissional ali do Curitiba, enfim, né? E depois de um tempo, né, eu comecei a sentir a minha virilha, uma dor na virilha, que veio culminar em 6 a 8 meses, onde eu tive que ficar em casa, literalmente em casa, sem poder fazer nada. Aquilo foi um grande sofrimento para mim. Para quem saía de manhã treinar, de tarde treinar, às vezes de noite ainda jogava futsal, né, ficar em casa sem fazer nada foi um grande deserto. Mas o que eu fazia? Eu ia orar. Eu era novo convertido, aquele fogo inicial, eu ia ler a Bíblia. Orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar. Quando eu voltei a treinar, a minha mente era outra. Eu havia mudado. Eu me lembro que eu estava correndo no Barigui e vinha uma voz na minha mente, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E passava, o que eu estou fazendo aqui, cara? Não quero mais estar nesse lugar. E é aí que eu me rendi a Deus, e Deus me chama para o ministério. E aí eu vou me preparar para o ministério, né? Em 99 entro no Instituto Bíblico, e os 2 anos de Instituto Bíblico também foram anos de muita dificuldade. Nesses anos, eu senti várias vezes
Satanás tocar na minha pele, sentia mesmo. E era um tempo muito difícil. E essa segunda vez, né, a primeira vez o confronto de Deus na minha vida foi contra a idolatria, porque o esporte para mim era um ídolo no meu coração, né? Não pense que idolatria é você se curvar diante de uma imagem, querido. Tudo aquilo que está no teu coração, que toma o primeiro lugar, é um ídolo para você. Eu dizia antes de me converter, eu prefiro morrer do que não ser um jogador de futebol. Então, o primeiro deserto foi para confrontar. Deus tinha que confrontar um ídolo no meu coração, que era o esporte. Deus confrontou, eu renunciei. Passei no teste. O segundo era para confrontar a mim mesmo, meu orgulho, né? E nos 2 anos de Instituto Bíblico, olha como Deus me confrontou no meu orgulho, me mostrava quem eu era, me quebrantava, né? Quantas vezes me prostrando, enfim. Mas quando passa aquele período, eu era uma outra pessoa. Uma pessoa muito mais madura, muito mais capaz. Tanto que, com 22 anos, puseram a mão na minha cabeça e me ordenaram pastor, né? Foi certo ou não, não sei. Mas eu acredito que eu só tive a estrutura para suportar por causa desse tempo de deserto. E assim, a gente não está aqui. Eu não cheguei ontem aqui e já quis sentar na janela, né? Quem está aqui há muito tempo sabe, né? Eu cheguei aqui em 1997, né? Quando eu entendi que talvez eu assumiria esse lugar que eu estou, né? Foi ali por talvez 99, por aí, né? Mas eu sabia, não é amanhã, né? Então passaram-se quantos anos? Quantos anos, né? Sendo tratado de talvez 99 até 2021, sendo tratado por Deus, né? E quando Deus fala com você, eu vou te levar a lugares, multidões vão te ouvir, e você pensa que amanhã não, vai para o vale, vai para a casa do oleiro, deixa Deus moldar a tua vida, porque se você não souber nem administrar a tua vida, tuas finanças, tua família, tem cara que levanta e não sabe, não arruma nem a cama, o cara não cuida nem do quarto, o cara quer governar o que na igreja? Me desculpa, irmão, é verdade, tem que falar a verdade para você, né? Se você é essa pessoa, não sei, né, irmão? Deus está falando. Então é o deserto que te dá estrutura para você ser usado por Deus. Então que Deus leve todos nós ao deserto. Pastor, já estou. Então tenha a perspectiva correta. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida, para que você saia logo. Porque o problema é quando nós não entendemos, aí a gente não sai do deserto. Agora eu tenho certeza que tem muita coisa na sua vida que Deus quer mudar. Muito pensamento, muitas atitudes do seu coração, muitos comportamentos que Deus quer mudar na sua vida, eu tenho certeza, né? Então, por exemplo, quando a minha esposa fala que eu sou paciente, eu fico feliz pra caramba, porque, é um ótimo sinal, né? Eu não era assim, não pense que eu era um cara paciente, né? Quando a minha mãe falou pela primeira vez, nossa, como você é paciente, eu falei, quê? Nem eu tinha notado que eu tinha mudado tanto assim, né? E realmente, né? Olha, hoje para me tirar do sério, né? Para que realmente eu surte numa situação é muito difícil, né? Mas esse foi um período do quê? De tratar de Deus. Então o deserto é muito bom. E Deus quer tratar você onde? No deserto. Se você fosse um carro, Deus controlaria o seu motor. Se você fosse um computador, Deus controlaria o seu software, o seu disco rígido. Se você fosse um avião, Ele seria o piloto. Mas como você é uma pessoa, Deus quer controlar sua mente. Deus quer controlar o seu coração. Deus quer mudar o seu sistema nervoso central, a sua cognição, e te dar uma mente semelhante à mente de Jesus. Então, se você chegou hoje aqui e está conformado com a tua vida, não! Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então largue essa ideia de que você não pode mudar. Eu gosto muito de uma frase, é da psicologia positiva,
que diz assim: felicidade não é saber que precisamos mudar, é saber que podemos mudar. Nossa, eu amo essa frase, me norteia demais. Fico muito feliz porque eu sei, eu posso mudar. Ainda mais em Cristo, né? Tendo Cristo, tendo o Espírito Santo, tendo a palavra de Deus na minha vida. Então abandone essa ideia de, esse é meu temperamento. Nasci assim, vou morrer assim. Essas crenças limitantes. Pau que nasce torto nunca se endireita. Fruta não cai longe do pé. Olha, pega essas crenças e jogue fora. E deixa Deus transformar a sua vida. É claro que você às vezes vai repetir um comportamento de um pai, de uma mãe, de alguém que te criou, mas você não é obrigado a continuar com esse comportamento. Abandone essa ideia. Então, como eu falei aqui, Deus levou 40 anos para mudar a mentalidade do povo de Israel. Ficaram 40 anos no deserto. Uma geração morre, Deus levanta uma outra geração, com homens que quando saíram do Egito tinham 20 anos para baixo, e uma geração que nasceu no deserto, para que uma nova mentalidade pudesse entrar na terra prometida. Então ouça o que eu vou dizer para você. Uma mentalidade velha não entra na terra prometida. Terra prometida é lugar de bênção, é lugar de vida, é lugar de prosperidade, é o lugar do melhor de Deus. Mas só entra na terra prometida quem passou pelo deserto, quem passou pelo processo de transformação. Eu tenho certeza que essa é também uma palavra profética para a igreja, porque Deus quer dar uma nova mentalidade. Não pense que a gente vai entrar no novo que Deus tem falado para nós, e todo homem de Deus e profeta que vem aqui fala: novo tempo, novo tempo, novo tempo. Vinho novo se coloca em odre novo. Se você põe vinho novo em odre velho, o odre rompe. Então, se você quer vinho novo, pense de maneira nova. Deixa Deus renovar a tua mente, senão você morre no deserto. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se conecta com Ele. É nesse lugar que nós temos que estar. Deus, Ele é como assim, vamos pensar na energia elétrica, né? Então aqui nós estamos conectados ao poste de energia elétrica ali, né? E dali vem a energia da Copel. E por isso que nós temos luz, né? Agora não adianta nada ter luz no cabo aqui de energia se a gente não liga o interruptor, não é verdade? Não adianta nada. Se os irmãos ali não ligassem o interruptor, nada disso aqui estaria funcionando. Então tem pessoas que são assim. Elas têm a conexão banda larga com Deus, através de Jesus, através do Espírito, mas nunca estão conectados. E aí não são transformados. É igual um irmão aqui da igreja, antigo, né? Não tá aqui no nosso meio, mas a esposa dele um dia reclamou que ele não deixava acender a luz para economizar, comprou um candeeiro à base de querosene para não gastar luz, né? Então tem crente que é assim, não se conecta com Deus, com o Espírito, com a palavra. Então tem gente que tem a conexão, mas não usufrui disso. Então muitas vezes nós somos assim, temos essa conexão à nossa disposição, mas não tiramos proveito disso e desperdiçamos o privilégio de usufruirmos dessa nova natureza, dessa regeneração, dessa santificação. Amém? Finalizo novamente com a frase que eu iniciei. Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar por isso.